Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e hoje com a animação A Lenda dos Guardiões, de 2010. Favor não confundir com A Origem dos Guardiões, que é aquela animação com o Jack Frost, o Papai Noel, o Bicho Papão, que eu também já fiz Ponte do Reino algum tempo atrás e tá aí nos cards caso você ainda não tenha conferido para você ver depois. Mas dessa vez as nossas pontes são com A Lenda dos Guardiões, que é essa belíssima animação de 2010 em que os personagens principais são corujas. Mas antes de entrarmos na história e criarmos algumas pontes, já deixa o like aí no vídeo para você não esquecer, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o sininho ativo para você ser notificado quando sair vídeos novos por aqui e não deixa de compartilhar o vídeo, o canal Ponte do Reino com seus amigos nas redes sociais. Agora sim, bora criar algumas pontes com A Lenda dos Guardiões. Eu só sei que os guardiões vencem. Sorry, é só uma história. Não é não. Vai começar tudo de novo. Eu vi esse filme na época e eu confesso que eu já não lembrava mais nada dele. E aí essa semana Deus foi me trazendo esse filme de volta à memória e eu resolvi reassistir. E claro que Deus falou um monte de coisas comigo para eu compartilhar aqui com vocês. Então vamos começar pela história para você conseguir acompanhar cada uma das pontes. O Soren é de uma família de Taitos, que é uma raça nobre de corujas. Eles vivem em uma árvore e ele e o seu irmão Clud estão aprendendo a voar. O Soren gosta muito de sonhar acordado com os famosos guardiões, que eram as corujas guerreiras que lutavam pela justiça e batalharam em guerras épicas. Mas para o seu irmão Clud tudo isso não passa de lendas. Os pais, no entanto, incentivam o Soren e afirmam que filho, só porque você nunca viu, não quer dizer que não exista. É como sentir algo em sua moela. Através de nossas moelas, as vozes dos antigos sussurram e nos dizem o que é certo. E aqui já vem a nossa primeira ponte. Tudo começa com fé para acreditar. O primeiro passo no reino é crer que Deus existe e que ele recompensa aqueles que acreditam e que se aproximam dele. A sua postura pode ser como a do Soren ou então como a do Clud, que não só não acreditava, mas como também duvidava da sua própria identidade. A gente pode ver isso através da sua constante comparação com seu irmão e como ele está o tempo todo tentando provar o seu valor para alguém. Ora, muito bem. Sorte de principiante. Numa dessas, eles acabam tentando voar e caem no chão e então são raptados por duas outras corujas e são levados para um reino bem distante junto com outros vários filhotes de coruja. Nesse lugar nós somos apresentados a Naira, uma imponente coruja branca, e ao Lord Taitos, que também é conhecido como o Bico de Ferro, que é o antagonista nas histórias contadas pelo pai de Soren e Clud. As corujinhas passam por uma espécie de hipnose durante a lua cheia e é dito para elas: seus pais, seus familiares abandonaram vocês. A partir de agora, vocês são considerados órfãos. Não sou órfão não. É uma terrível tragédia, eu sei. E claro que não podia faltar uma ponte com identidade, né? Mesmo elas ainda tendo os pais vivos, elas passam a acreditar que elas são órfãs e portanto que elas precisam trabalhar e provar o seu valor para serem aceitas e reconhecidas nessa nova família, a dos puros. Botar a identidade em xeque é uma estratégia fundamental no Reino das Trevas. Se a gente sabe quem a gente é e de quem a gente é filho, a gente não se deixa enganar pelas mentiras do inimigo. É por isso que a identidade é a primeira coisa a ser atacada e questionada por ele. O Clud e o Soren acabam se separando. O Clud se torna um soldado e ele acaba gostando do reconhecimento que ele vai recebendo. Enquanto que o Soren resolve proteger uma corujinha que ele havia conhecido ali chamada Gylf, e juntos eles se tornam coletores. Ou seja, eles começam a verificar carcaças de ratos para achar alguns minérios pequenos e brilhantes que têm uma propriedade imantizada para criar uma arma muito poderosa. Mas o raro ingrediente secreto nesta é o que o senhor rato comeu. Uma partícula. Eu sou muito perspicaz. É isso? Sou mesmo. E estou detectando você. Mandou bem. Quer ser voluntário para levar esta partícula para onde todos os flocos ficam? E eles recebem ajuda de uma coruja que está ali infiltrada
e que os ensina a voar para eles fugirem logo dali. Mas o Cludd fica para trás, demonstrando lealdade aos puros e ainda oferecendo para eles trazer a sua irmãzinha como oferenda. Pois é, a que ponto chega alguém que tem a sua identidade esmigalhada e que começa a receber algum reconhecimento que é confundido com amor? O que está esperando, filho? É a sua chance de ir para casa. Eu já estou em casa. O Soren e a Gilf seguem então em direção ao mar para encontrar os lendários guardiões e pedir a ajuda deles para salvar as corujinhas, e em especial o irmão do Soren, o Cludd. A pergunta é, ele quer ser salvo? Porque a gente não consegue obrigar a salvação a ninguém. A gente pode jogar as cordas, as boias, mas só pega quem quer. De qualquer forma, o Soren mantém as esperanças e com a ajuda de outras 2 corujas e uma cobra, eles acabam chegando na Árvore dos Guardiões. Lá eles são treinados, eles conhecem o grande herói das histórias que eram contadas lá para o Soren, o Lais the Kill, e contam toda a situação das corujinhas para os líderes que discutem o que fazer. Eles concluem que eles devem mandar sentinelas para averiguar a situação, e o Alumer, que é o capitão da guarda das corujas, resolve aceitar essa missão. Majestade, minha equipe de busca e resgate está programada para um reconhecimento de rotina na próxima lua cheia. Quem sabe nós não... Deve partir imediatamente. Leve suas melhores corujas, Alumer. E procure direito. Enquanto isso, a gente vê como o Cludd continua sendo influenciado pelos puros, que passam a ensinar ele que os fortes dominam os fracos, e que como ele é de uma raça importante entre as corujas, então ele é especial e ele deve se impor sobre as demais. E nisso ele acaba entregando a sua irmãzinha, que sofre o processo de lunatização, que é aquela espécie de hipnose. O Alumer e as 2 corujas que tinham ido lá verificar a situação acabam caindo numa armadilha, e só o Alumer volta para casa junto de 2 corujinhas que haviam sido lunatizadas, dentre elas a irmãzinha mais nova do Soren. As corujas lendárias resolvem então atacar imediatamente, e o Soren acaba ficando para trás para cuidar da sua irmãzinha, que eventualmente recobra a consciência e conta tudo pro Soren. Não, o Cludd estava lá comigo. Ele me enfeitiçou, Soren. Ele é um deles. Ele o quê? Eu não fui resgatada. O Cludd me deu pra coruja que me trouxe aqui. Não, Eglantine, não, isso é impossível. Se isso fosse verdade, Alumer tinha que ser um traidor. Percebendo então que o Alumer os havia traído e levado todas as corujas para uma armadilha, ele e os seus novos amigos resolvem ir atrás para resgatá-los. Lá o Alumer, que era o traidor, é traído por sua vez pelo Bico de Ferro e é devorado pelos morcegos. E aqui cabe mais uma ponte, né? Não pense você que pode tirar algum proveito do Reino das Trevas, porque você não pode. Nada do que eles têm para oferecer é real. Tudo é uma cilada. E mais cedo ou mais tarde você vai ser traído e vai ficar sem nada. Não, você me prometeu. Você me prometeu que eu seria o rei da árvore. O Soren, no entanto, passa por uma floresta em chamas para pegar um objeto que é tipo um braseiro, para arremessar isso na alavanca que mantinham as comportas abertas que continham lá dentro aquelas partículas imantadas. E aí, fechando, ele intercepta então essa ação de ímã ali que estava aprisionando as demais corujas. E assim começa a batalha final entre os 2 reinos. O Soren enfrenta o Cludd e o Lais de Kill enfrenta o Bico de Ferro. O Cludd permanece irredutível, totalmente corrompido e influenciado pelas ideias dos puros.
e mesmo quando ele está correndo o risco de morrer, ele permanece hostil contra o Soren e assim ele acaba caindo na Floresta em Chamas e nunca mais é visto. Mas o que eu acho interessante é que em nenhum momento o Soren trata o Clud como seu inimigo. Afinal, ele é seu irmão e ele quer salvá-lo até o fim dele mesmo e das mentiras em que ele acreditou. Quando o Clud morre, o Soren grita: Bico de ferro! Mostrando que ele enxergava que o bico de ferro é que era o real problema. Nós também precisamos entender que a nossa luta não é contra os seres humanos, contra as outras pessoas que podem até estar sendo influenciadas pelos pensamentos das trevas e cometendo atrocidades, mas o verdadeiro inimigo não é elas, mas sim o diabo, que é aquele que as aprisiona nos seus pensamentos diabólicos. Pois é, a gente precisa aprender a lutar contra o inimigo certo. E falando no Bico de Ferro, ele estava levando a pior na luta contra o Lais de Kill, mas a coisa muda quando a Naira, a sua companheira, chega para ajudá-lo. Quando o Lais está por um fio, o Soren chega e passa a enfrentar a enorme coruja e empala o Lord Titus, e assim a Naira foge com o que restou dos puros, admitindo a derrota deles. Puros! Recuar! Comigo! O Soren volta então com seus novos companheiros para a grande árvore de Garou e junto dos seus amigos eles se tornam novos guardiões, focados em valores do reino. Os mesmos valores que guiam a nossa vida e nos dão propósito todos os dias. É hora da gente entender que só existem dois reinos. Não existe nada neutro. Ou você está cooperando com o reino de Deus, que está fortalecendo os fracos, que está consolando os aflitos, que está lutando contra o mal sem hesitar, ou você está cooperando com o reino das trevas, que tenta se impor à força e dominar aqueles de mente fraca. A pergunta que fica então é: de que lado você tá? Finalmente prontos para de todo o coração fazer o antigo juramento de consolar os aflitos, fortalecer os fracos e, sem hesitação, derrotar o mal. E essas foram as minhas pontes com a Lenda dos Guardiões. E eu confesso que eu fiquei bastante interessado nesse universo. Eu queria saber se alguém que está assistindo esse vídeo já leu os livros. Vale a pena? Comenta aí embaixo que eu queria saber. No mais, sigam o Ponte do Reino nas redes sociais, assistam ao filme do Super Mario que tá no cinema, é muito bom, eu já vi e com certeza eu vou trazer ele aqui pro canal do Ponte do Reino assim que ele sair em algum serviço de stream. E claro, bora criar pontes porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.